Oi, eu sou Marcelo Visconsi, sou professor no Departamento de Matemática aqui na Vanderbilt University, nos Estados Unidos. E o trabalho sobre o qual vou falar é uma colaboração com o Jorge Noronha, do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, e com o Fábio Benfica, da Escola de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O nosso trabalho foi recentemente publicado no jornal Physical Review Letters. O nosso trabalho é sobre fluidos com viscosidade em relatividade geral. A relatividade geral é hoje a nossa melhor descrição de fenômenos gravitacionais. Em relatividade geral, a gravidade não é concebida como uma força no sentido da teoria newtoniana, que a gente aprende no segundo grau, mas sim uma manifestação da curvatura do espaço-tempo. Essa teoria foi proposta pelo Einstein em 1915 e foi confirmada amplamente por todos os testes experimentais que foram feitos até agora. Logo depois que o Einstein propôs a sua teoria, os físicos começaram a trabalhar em adaptar as teorias antigas que se tinha para fazê-las compatíveis com a relatividade geral. Então, por exemplo, existe uma área da física que é a área de dinâmica de fluidos, que estuda fluidos como água, ar, coisas desse tipo, mas foi-se necessário adaptar essas teorias para que elas ficassem compatíveis com os princípios da relatividade descobertos pelo Einstein. Em geral, os físicos foram muito bem sucedidos em adaptar teorias pré-relativísticas aos princípios da relatividade geral. Uma exceção foi o caso de fluidos com viscosidade. Viscosidade é basicamente a propriedade que um fluido tem, em termos bem prosaicos, vou dizer, é a propriedade que o fluido tem de ser grudento. Por exemplo, se tu imaginar mel, se tu coloca uma colher de mel na tua mão, tu vai sentir que é grudento, tu vai sentir esse efeito da viscosidade. Mesma coisa com óleo. Por outro lado, se tu tenta reter água nas tuas mãos, a água escorre livremente, tu não sente que é algo grudento. Então, a gente diria que óleo ou mel tem viscosidade alta, enquanto a água tem viscosidade negligível. A primeira tentativa de construir uma teoria de fluidos com viscosidade consistente com os princípios da relatividade geral é uma tentativa nos anos 40 do físico Eckert. Desde a primeira tentativa do Eckert, várias propostas foram feitas por uma teoria de fluidos viscosos no contexto de relatividade geral, mas todas as teorias elas violavam um princípio fundamental de relatividade, que é o princípio de causalidade. Causalidade, basicamente, é o princípio que diz que nenhuma informação pode se propagar mais rápido do que a velocidade da luz. Mais precisamente, seria mais rápido do que a velocidade da luz no vácuo, porque a velocidade da luz muda com o meio. Por exemplo, a velocidade da luz no vácuo é diferente da velocidade da luz na água ou no ar. Esse princípio de causalidade é um princípio sólido, bem atestado em relatividade geral, sem o qual a relatividade geral não funciona, e a relatividade geral, por sua vez, é uma teoria muito bem confirmada experimentalmente. Nos anos 70, dois físicos, o Israel e o Stewart, propuseram uma teoria, hoje conhecida como a teoria de Israel e Stewart, que visava precisamente resolver esse problema da falta de causalidade em teorias de fluidos viscosos em relatividade geral. O que foi possível mostrar é que em casos bem particulares, casos que são conhecidos em física como a linearização das equações ao redor de um estado constante, nesses casos particulares, de fato a teoria do Israel e Stewart respeita a causalidade, sendo, portanto, compatível com esse princípio fundamental da teoria da relatividade. Devido a esse resultado importante,
a teoria do Israel-Stewart é hoje amplamente usada em aplicações em física. Por exemplo, no estudo do quark-gluon plasma, que é um tipo de fluido exótico que se forma na colisão de heavy ions em experimentos que são conduzidos, por exemplo, no Large Hadron Collider, o LHC. No entanto, continuava em aberto se a teoria de fato é causal em situações mais gerais. A gente quer aplicar a teoria em situações além desse caso bem simples, onde as equações são linearizadas ao redor de estados constantes. E foi justamente esse o problema que o Fábio, o Jorge e eu estudamos. E no nosso paper a gente dá uma prova matemática de que as equações do Israel-Stewart são de fato causais num sentido bem geral, aplicável a muitas situações de interesse no contexto de relatividade geral. Uma situação importante na qual os nossos resultados são aplicáveis é no estudo da fusão de estrelas de nêutrons. Fusão de estrelas de nêutrons é o fenômeno onde você tem duas estrelas de nêutrons que basicamente colidem e formam um único objeto. Quando isso acontece, existe uma emissão grande de ondas gravitacionais. Ondas gravitacionais vindo da fusão de estrelas de nêutrons foram recentemente detectadas pelo LIGO, que é o Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, que é um instrumento que os físicos têm disponível para o estudo de ondas gravitacionais. Uma questão importante, então, é como é que a gente pode modelar esse fenômeno, e para isso a gente precisa saber quais são as equações que descrevem a estrela de nêutron nesse contexto. Normalmente, estrelas são descritas em física como um fluido, né? Um corpo, né, composto de um fluido com um vácuo na parte de fora. Então, uma questão natural é se esse fluido deveria ser descrito como um fluido viscoso ou não. E o que acontece é que simulações numéricas feitas bem recentemente usando os melhores algoritmos de computadores que a gente tem para estudar esse tipo de fenômeno mostram de forma bem convincente que as ondas gravitacionais que são emitidas pela fusão de estrelas de nêutrons são afetadas por fenômenos viscosos. Logo, é importante ter uma teoria que seja compatível com a relatividade geral para poder estudar esse processo de ondas gravitacionais vindo da fusão de estrelas de nêutrons. E é isso justamente o que o nosso trabalho mostra, que a teoria do Israel-Stewart é adequada para esse tipo de fenômeno, justamente porque respeita esse princípio fundamental de relatividade geral, que é a causalidade.